Olá, bem-vindos ao Respondendo Dúvidas dos Inscritos, parte 2. Matheus Nascimento. Boa noite, meu amigo. Como que eu leio esses resistores de R050? Bom, normalmente esses resistores que vem escrito, eu fiz um vídeo sobre ele. Eu vi que a sua pergunta foi em outro vídeo, mas tem um vídeo sobre resistores, mesmo assim eu vou responder. R050, normalmente o ponto é onde está o R. Então, nesse caso, seria 0,050. Se você tiver com dúvida, você pode jogar esse código no Google também para procurar qual que é a especificação dele. Se bem que eu fui fazer o teste aqui e veja só, o primeiro resultado que eu encontrei, veja aqui que é o resistor R050, aqui na loja, se vocês observarem, ele está dizendo que é 0,5 ohms. Isso está errado. A loja colocou a especificação errada. Ele é na verdade 0,05 ohms. Nem sempre dá para confiar no primeiro resultado que a gente vê, infelizmente. Porém, eu pesquisei mais, eu vi aqui em outro site, esse aqui que é bastante conhecido. Observem que nesse aqui é o mesmo resistor e esse aqui a loja especificou correto. Ele é o resistor de 0,05 ohms, R050. Então, tá aí a resposta para sua pergunta. Fabiano Augusto. Olá. Através da parametrização eu consigo inverter a rotação do motor através de um fim de curso? Sim, você consegue. Você consegue usar uma chave fim de curso para alterar a rotação. Porém, tem um porém. Normalmente, os inversores, dependendo do comando, essa fim de curso precisa estar acionado o tempo inteiro. Então, se você pensa, sei lá, bateu na fim de curso, ele gira no sentido contrário e aí ele vai desacionar a chave fim de curso, talvez não vai dar muito certo, porque a chave de fim de curso precisa estar acionada o tempo inteiro, até ele retornar. Então, nesse caso, talvez você vai precisar saber um pouquinho de comandos elétricos, para talvez usar fim de curso para acionar uma contatora, para poder fechar o contato do inversor de frequência. Então talvez precise de um componente a mais para completar a lógica que você está querendo fazer. Em alguns casos o inversor possui um CLP integrado dentro dele, mas em alguns casos bem específicos. Normalmente os inversores são bem simples e os comandos são bem simples, então às vezes é necessário uma contatora para fazer a lógica que você está querendo fazer. Mas dá sim, a resposta é sim, é possível. José Antônio quer saber, você testa os componentes com eles na placa ou tira e faz medições fora da placa? Bom, José Antônio, eu faço as duas coisas. Normalmente eu pego uma placa, tem muitos componentes, e eu investigo para saber quais que são os possíveis componentes que estão com defeito. Então eu faço aquela análise inicial que você vai encontrar nos meus vídeos sobre reparo de placas. E então, se eu desconfio de algum, eu acho que está com defeito, eu retiro da placa para poder verificar se realmente está com defeito ou não, para fazer um teste mais preciso. O Douglas escreveu: boa tarde, meu amigo, poderia me ajudar? Estou com um inversor idêntico a esse do vídeo e ao ligar ele, o mesmo fica com o display travado com os números 888. Já viu alguma situação do tipo? Sim, várias vezes. Na verdade, esse 888 não é um código. Como ele usa um display de 7 segmentos, e se o display ele está mandando todos os sinais, ele aparece todos os displays ligados, que é como se fosse 888. Mas isso não é um código, não tem nenhum código com esse número. Simplesmente o que está acontecendo é não está tendo processamento correto no display. Bom, se o display está acendendo, a fonte de 5 volts provavelmente está boa, então provavelmente os outros sinais devem estar bons também. Então deve ser um problema na placa de controle, na parte lógica. É bem capaz que não está tendo processamento, pode ser um circuito integrado em curto, pode ser apenas o que controla o display, que às vezes você consegue trocar, mas se for o chip principal de lógica da placa de controle,
Aí complica mais um pouco, às vezes a placa de controle não tem conserto quando isso acontece. Então precisa analisar para ver se é só a interface de display ou se realmente a lógica foi para o saco. Pode ser também, sei lá, um cristal, pode ser que não está oscilando e aí o microcontrolador não funciona. Pode ser alguma outra coisa também que está impedindo, talvez chegue a alimentação no microcontrolador, aí é necessário analisar. Mas normalmente é um problema de lógica. 888 não é um código, pessoal. Cleverson Gesser. Então, todo e qualquer SCR conduz com o pulso e com o pulso sendo retirado, ele para. Ou seja, não segura conduzindo. Tenho aqui e fiz esse teste. Quando tiro o positivo do gate, a lâmpada apaga. Achei que estava estragado, mas está bom então? SCR, ele é para segurar conduzindo. Realmente esse é o conceito dele. Porém, para ele segurar conduzindo, ele precisa preencher todos os requisitos que você vai ver lá no datasheet, que é o necessário para ele segurar conduzindo. E depende também do circuito dele. Normalmente ele tem que estar num circuito, ele não está num circuito que você fica abrindo e fechando com relé, igual a gente faz no teste. Então, muitas vezes no teste ele não vai segurar mesmo, só quando ele está realmente trabalhando com todas as tensões corretas e potências que foram dimensionadas lá na placa. Assim, todos os testes que a gente faz, a gente consegue testar um pouco do componente, a gente nunca testa assim 100%. Se você tem alguma dúvida que você não encontrou em nenhum lugar, deixe nos comentários.